Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nessa terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E estava sendo aguardado com muita ansiedade por parte do Ocidente, especialmente pela OTAN, o discurso de Vladimir Putin à Duma estatal e ao Conselho da Federação, que é o equivalente à Câmara e Senado nos Estados Unidos, ou melhor ainda, é equivalente ao discurso da União feito pelo presidente norte-americano às duas casas e ao país, claro. Bem, tudo o que Putin falou, eu tenho falado aqui nesse canal já há vários dias, vários meses, já há mais de ano, para dizer a verdade. As razões que levaram Putin a invadir a Ucrânia. E as razões, obviamente, o expansionismo da OTAN, que, com colaboração interna de Zelensky, queria colocar mísseis e laboratórios de ganho de função ali na fronteira com a Rússia. Putin falou sobre muitas coisas, mas ele começou dizendo, ou melhor, começou fazendo uma diferença, uma distinção entre Rússia e Ocidente. Ele disse: a Rússia, a única preocupação da Rússia é a defesa, é a defesa de seu território. Ele disse, nós protegemos o nosso lar, enquanto o objetivo do Ocidente é o poder ilimitado. Claro que ele estava se referindo ao avanço constante da OTAN em direção à própria Rússia, enquanto a Rússia nunca manifestou interesse, por exemplo, em dominar a Europa. Pelo menos não militarmente, como é o caso da OTAN, ao colocar suas bases com mísseis, com ogivas nucleares em países muito próximos à Rússia. Mas ele disse também em relação à OTAN e os Estados Unidos o seguinte: OTAN e Estados Unidos estavam rapidamente implantando suas bases militares e laboratórios biológicos secretos perto das fronteiras de nosso país, nos exercícios que estavam estudando o teatro de futuras hostilidades, preparando um regime em Kiev, sob o controle de Zelensky, e uma Ucrânia escravizada por esse regime, preparada para uma guerra. Ele está, então, justificando por que teve que invadir a Ucrânia. Ele disse que a Rússia não é inimiga do povo ucraniano, mas é inimiga, sim, deste regime que quis avançar em direção à própria Rússia, e também falou da região do Donbás. Ele disse que este regime, com forte tendência neonazista, quis simplesmente eliminar a etnia russa na região do Donbás ou em todo o leste da Ucrânia. Falou também da Crimeia. Em relação à Crimeia e Sebastopol, ele disse: era a intenção desse regime aniquilar e depois anexar esse território que, segundo Putin, é historicamente russo. Falou também sobre as sanções. Ele disse: as sanções antirrussas são apenas um meio para um fim. O objetivo é fazer o povo russo sofrer, mas os cálculos desses humanistas ocidentais, ele disse, falharam. Falharam porque, segundo Putin, quem foi prejudicado mesmo foi a economia e a administração do Ocidente e não do país eurasiano. A Rússia, disse ele, tem provado ser muito mais forte do que esperava o Ocidente. Putin garantiu que a Rússia não cometerá os erros do passado. Embora a defesa nacional seja a prioridade mais importante, disse ele, desenvolvê-la não pode repetir os erros de destruir a economia. Assim, afirmou ele que o país entrou num novo ciclo de crescimento econômico e lembrou que a Rússia superou os riscos emergentes. Acrescentou também que Moscou expandirá suas promissoras relações econômicas com o exterior, principalmente com a China. Ele não disse com todas as letras, mas claro, principalmente com a China, e construirá novos corredores logísticos. As autoridades russas, disse ele, sabem o que precisa ser feito para um desenvolvimento constante, progressivo e soberano, apesar de todas as pressões e ameaças externas.
Bem, a parte mais importante do discurso ficou para o final. Ele disse que o Ocidente entende que não pode derrotar a Rússia, ou já entendeu que não é assim chegar e vamos derrotar a Rússia. Por isso, o Ocidente lança ataques de informação ou desinformação, cada vez mais agressivos contra a Rússia, e tem como alvo a geração mais jovem. É aqui que ficou bastante polêmico, pelo menos polêmico para divulgar neste veículo de comunicação que é a plataforma YouTube. Ele disse: o Ocidente mente constantemente, falsifica fatos históricos, não para de atacar a nossa cultura. A Igreja Ortodoxa Russa também é atacada e outras organizações religiosas tradicionais de nosso país. Nesse contexto, ele prometeu proteger as crianças russas de ataques de informação, bem como ideologia de degradação e degeneração. Ele disse, literalmente, abre aspas, veja o que as autoridades ocidentais estão fazendo com seus próprios povos. A destruição da família, da identidade cultural e nacional, a perversão e o abuso de menores, até mesmo a pedofilia, são declarados norma de vida, ou como normas de vida, e os padres, vejam só aonde chegou o discurso de Putin, e os padres são forçados a abençoarem os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Ele também sublinhou que, ao mesmo tempo que os adultos têm direito de viver como querem, e é assim na Rússia, ele diz, na Rússia é permitido o sujeito adulto viver como quiser, porém não aceita que esta propaganda ocidental, vamos dizer assim, chegue às crianças. Bem, eu ontem disse que uma das negociações, uma das possíveis pautas de negociações numa hipotética mesa de negociações em relação à crise da Ucrânia, seria a expansão da cultura ocidental dentro da Rússia, o que ficaria realmente muito difícil negociar nesses termos, porque Vladimir Putin, amparado pela Igreja Ortodoxa Russa, tenta, claro, defender não só a cultura, mas também os princípios básicos da religião que sustenta a Rússia há séculos. Eu já disse em um vídeo passado, um vídeo antigo, que a Rússia se defendeu muito, não só de Napoleão, do bigodinho da Alemanha, como também da entrada de duas forças religiosas no país, a Igreja Católica Romana e o protestantismo. Daí porque, em termos religiosos, a Rússia sempre se manteve à parte do Ocidente, principalmente da influência religiosa europeia. Razão pela qual a Rússia hoje pode, sim, ser considerada um bastião de resistência às inovações culturais do Ocidente, já que tanto o protestantismo quanto o catolicismo romano se deixaram levar pela onda modernista. Então, para Putin, isso é uma grande coisa, saber que a Rússia ainda defende o autêntico cristianismo. Bem, se ele está com a razão ou não, isso, claro, o tempo dirá, mas é um fato, é real isso, de que a Rússia tem mantido a tradição cultural, comportamental do povo em relação ao Ocidente, muito por conta, claro, do pilar religioso que é forte na Rússia. E isso nos leva a uma conclusão surpreendente. Quem diria? A Rússia espalhou os seus erros pelo mundo desde o começo do século XX, mas hoje parece é a última defensora dos tradicionais valores cristãos, da pátria, da família e da liberdade, pois foi assim que terminou o discurso de Putin. Nós estamos aqui defendendo a família, os valores tradicionais, a religião e a liberdade. Tanto é que ele disse, os adultos podem fazer o que quiser de suas vidas, mas preservaremos as crianças. Quem diria? Sinal dos tempos? Bem, como disse, o próprio tempo dirá se Putin está de fato preservando todos esses valores ou é apenas uma narrativa, é apenas uma retórica para sustentar, ou melhor,
para manter viva a chama do apoio popular. Ao que tudo indica, esse apoio popular já passou pela crise, já encontrou o seu fundo, fez um pivô de alta e agora está, assim, em ascensão. Parece que Putin definitivamente uniu o povo russo, não só por conta desse discurso, mas porque, afinal, o povo russo, sim, se sente ameaçado pela OTAN, pelo Ocidente, e aí está, então, um apoio quase que total a Vladimir Putin nesse momento. O que não é o caso do seu homólogo em Washington. Biden não tem mais o respeito do seu próprio povo, principalmente depois dos últimos acontecimentos. Refiro-me à tragédia de Ohio. Biden não quis nem saber de prestar auxílio ao povo daquele estado, mas está pedindo cada vez mais dinheiro para a Ucrânia. Pedindo dinheiro para o contribuinte norte-americano, para um país muito distante e para uma guerra que os americanos não querem, não aceitam. Bem, o fato é que Biden tem sim interesses muito estranhos em relação à Ucrânia. O general Michael Flynn, que foi secretário, foi conselheiro de segurança por 22 dias no governo Trump, fez antes de ontem uma denúncia grave, sim. Ele disse que Biden, no seu último ano como vice-presidente dos Estados Unidos, na era Obama, fez 12 viagens à Ucrânia, só no último ano como vice-presidente. E ele diz, isso é muito suspeito. Aí está a imagem de Biden descendo a escada do avião numa das 12 visitas que fez à Ucrânia. Pois é, só durante um ano, como disse. Então Michael Flynn está pedindo que a Suprema Corte investigue isso porque é muito suspeito. Por que um vice-presidente faz 12 viagens por ano, ou seja, uma viagem por mês, a um país que não tem grandes, ou pelo menos não tinha grandes relações com os Estados Unidos? Ora, todo mundo sabe que Biden, a família Biden, tinha grandes negócios na Ucrânia. Tudo isso veio à tona depois da apreensão do laptop do filho Hunter Biden, que mostrava relações perigosas ou ligações perigosas entre Biden, a família Biden, a Ucrânia e também Pequim. Lá a família Biden teria construído laboratórios de ganho de função. E isso aparece no discurso de Putin de hoje. Ele disse, como eu falei no começo, a Ucrânia estava pensando em colocar armas nucleares ali na fronteira com a Rússia e construindo laboratórios secretos no país. Bem, será que a Suprema Corte vai investigar essas 12 viagens? Mas é claro, Michael Flynn falou em 12, evidente que são muito mais, porque isso se refere apenas ao último ano de Biden como vice-presidente. Ontem Biden voltou à Ucrânia, ou melhor, voltou, quem sabe, à sua casa, porque lá a família Biden se investe pesado. E, repito, nem um centavo para Ohio, para East Palestine, em Ohio, onde houve aquele tremendo acidente. Por falar em East Palestine, hoje um artigo muito interessante publicado por Joseph Farrell no Giza Death Star. Ele comenta sobre o acidente acontecido em Ohio, o trem que descarrilou, incendiou e todo mundo sabe, eu não posso nem falar muito sobre isso, é perigoso. Mas enfim, ele comentou sobre isso e fez várias perguntas. Foi um acidente? Foi uma sabotagem? Foi alguma coisa planejada? Bem, ele diz que não sabe, mas está do lado daqueles que acham que não foi um mero acidente. Entre outras coisas, no seu artigo ele disse o seguinte: as percepções culturais mudaram muito nos Estados Unidos, tanto que tais eventos como esse de Ohio levam uma parcela significativa da população a não pensar mais nesses acidentes como acidentes. E aí ele diz que se inclui entre esses que não veem no acidente um mero sinistro, mas algo
quem sabe planejado. Você pode contar comigo nesse grupo, mas é muito fácil ver por que as pessoas chegaram a tais conclusões. E aí ele lembra o seguinte: em meio a este evento, a má administração de Biden não enviou ninguém para a área, como é de praxe em tais acidentes, e inicialmente ainda negou qualquer ajuda emergencial para o Estado. Enquanto isso, o secretário de Transporte aproveitou para palestrar o país sobre o racismo branco e para lembrar que, infelizmente, embora sejam raros os descarrilamentos ferroviários, eles acontecem o tempo todo. Peraí, como é que é? Ele disse que os acidentes ferroviários são raros, no entanto, acontecem o tempo todo. Este é o nível do governo Biden. Nesse país, por exemplo, foram cerca de 1.000 acidentes ferroviários no ano passado, e isso dá quase 3 por dia, mais ou menos 3 por dia. O ponto do secretário é, segundo Farrell, que não havia razão para que a população ficasse tão preocupada com o descarrilamento em Ohio. Aí ele resolveu, como ele mesmo diz, bisbilhotar um pouco e pesquisou descarrilamentos ferroviários na Europa por ano. Ele diz: eu li que a Alemanha, por exemplo, teve 294 descarrilamentos ou algo assim. A Alemanha 294 e os Estados Unidos 1.000. Essa é a comparação. Outros artigos me garantiram que os descarrilamentos são muito mais comuns do que as pessoas pensam, e uma boa notícia é que a probabilidade de morrer em um descarrilamento é baixa. Houve, então, da minha parte, 3 conclusões sobre essa excursão estatística. 1. Os descarrilamentos são muito mais comuns nos Estados Unidos do que nos países europeus, cerca de 3 vezes a taxa da Alemanha, que é o país que registrou mais acidentes ferroviários na Europa. 2. Isso pode ser porque os Estados Unidos têm muito mais quilometragem quanto qualquer outra coisa, em termos de ferrovias. 3. Os descarrilamentos tinham várias causas, mas basicamente se resumiam a equipamentos deficientes ou péssima manutenção do leito, ou então as duas coisas. Essa, diz ele, é pelo menos a visão geral. E a visão geral que ele teve é que as ferrovias e também as rodovias estão sucateadas nos Estados Unidos. E aqui ele faz uma amarração para concluir o seguinte: se o acidente de Ohio foi planejado, proposital ou não, ou foi um mero acidente, não importa. O fato é que um governo que não olha para as suas atribuições nem para o seu povo gerará, querendo ou não, isso que está acontecendo na América. O país está desmoronando, literalmente. Então nem é preciso mais perguntar: isso é porque os globalistas querem destruir os Estados Unidos por dentro? Isso é porque Biden é mau? Não, isso acontece porque o presidente não está nem aí para o seu país. Está, claro, interessado em manter viva a chama da guerra na Ucrânia, mas para o seu país, como disse, não está nem aí. Então as coisas vão acontecendo. Mas detalhe, quando o presidente abandona o seu próprio povo e vai instigar a guerra em outro continente, ele está abrindo as portas, querendo ou não, para grandes sabotagens. E é esse o ponto de interrogação. Os Estados Unidos estão aí fomentando guerras, querendo colocar o mundo contra a Rússia, mas o cobertor é curto. Se estão cobrindo, usando o cobertor para cobrir a Ucrânia, estão deixando as pernas de fora, na América, que está literalmente, ou quase isso, aberta para aventureiros. Então não é difícil imaginar que a América pode sim desmoronar por dentro. Uma sabotagem aqui, outra ali, um incêndio lá, outro cá.
E por aí vamos, entenderam? Bem, o fato é que esse acidente em Ohio criou um cenário apocalíptico. Uma vasta região onde existiam pássaros, insetos, animais domésticos e silvestres, não tem mais nada. Tem rios escuros e poluídos e pessoas as que permanecem ainda no local tossindo sangue. Aliás, essa é uma matéria que foi feita hoje pelo Natural News, né? Mike Adams diz: as pessoas que estão lá ainda estão cuspindo sangue e pedem desesperadamente ajuda para a FEMA, que está aí para resolver essas catástrofes, levar o povo de East Palestine, por exemplo, para uma cidade FEMA, mas nada está sendo feito. Entenderam? Então aqui há a conjugação de dois fatores: o desamor, o descaso e a intenção, quem sabe mesmo maligna, de outros agentes para destruir aquilo que não está sendo protegido. Isso nos lembra alguma coisa? Acho que sim. Bem, a matéria ainda é longa, a sua conclusão vai nessa direção. De fato, ele diz: a percepção vem crescendo há pelo menos 2 décadas de que nós, os americanos, estamos sendo não só abandonados, também sendo usados como cobaias. Mas para muitas pessoas em Ohio, na Pensilvânia e no resto do país, isso é apenas confirmado por sua fria indiferença dos governantes. No que lhe diz respeito, não houve desastre. Devemos pagar nossos impostos, calar a boca e usar nossas máscaras, pagar bilhões para a corrupta Ucrânia, apoiar uma guerra que não queremos e assistir à infraestrutura do nosso país desmoronar, enquanto mais projetos de lei são aprovados no Congresso, que supostamente são projetados para consertar os problemas do país, mas, no entanto, acabam apenas enchendo os bolsos de dinastias políticas criminosas corruptas. Bem, se você é daqueles que duvida que os Estados Unidos estão desmoronando, ora, imagina, isso é teoria da conspiração, aconselho que vejam os meus vídeos passados que eu falo sobre incêndios misteriosos em mais de 100 fábricas processadoras de alimento, paralisia nos portos, crise na fronteira, pessoas entrando sem nenhum controle no país, enquanto aqueles que querem entrar legalmente quase que não conseguem, e assim por diante. Mas prestem atenção no que saiu hoje no Daily Mail, o grande da Inglaterra. Diz o Daily Mail: a América está se preparando para um êxodo em massa de lojas de varejo em todo o país este ano, com mais de 800 grandes lojas definidas ou já decididas a fecharem. Isso vai da Califórnia a Nova York. Entre os nomes icônicos que anunciaram que estão reduzindo o tamanho estão a Bed Bath & Beyond, Walmart, Gap e Party City. Eu não conheço nenhuma delas, só a Walmart, mas, como diz a matéria, são icônicas. Pelo menos 803 lojas devem ser fechadas até o final de 2023, com muitas forçadas a medidas desesperadas de cortes de custo em meio à inflação desenfreada e ao declínio dos resultados. Mas aí você diz o seguinte: peraí, tem uma coisa errada, o Fed diz que está tudo bem, vai controlar a inflação. Por que será que essas empresas estão fechando, demitindo funcionários? Será por birra? Bem, aí é preciso fazer, claro, uma distinção entre o discurso do mundo, do país das maravilhas, por assim dizer, e a realidade. Existe uma diferença. Segue o Daily Mail dizendo que, no topo da lista de marcas que fecharão e já fecharam suas lojas, está a gigante de utilidades domésticas Bed Bath & Beyond.
A varejista já teve mais de 1.500 lojas em toda a América, mas um expurgo recente fez com que pretendesse terminar o ano com apenas 480. É o caso aqui de dizer, faz o B, né? O B de Biden. A empresa passou por alguns meses tumultuados antes de sua última decisão, incluindo perdas maciças, a morte de seu CEO e um investidor pesado, que vendeu grande parte de sua participação na empresa. Pelo menos 416 de suas lojas nos Estados Unidos foram identificadas para fechamento, enquanto todas as 65 lojas no Canadá também devem ser fechadas. Alô, Justin Bieber Trudeau! Apesar de possuir 953 lojas na América do Norte, há apenas um ano, até o final de 2023, haverá somente 360 lojas da Bed Bath & Beyond, principais na América, juntamente com 120 locais Bye Bye Baby. A empresa de artigos para o lar está fechando 265 lojas enquanto luta para sobreviver. E esta será a segunda onda de fechamentos de lojas em 3 anos. Então vejam que tragédia está se anunciando para os Estados Unidos. Uma bola de neve despencando ladeira abaixo. Bola de neve pelo seguinte: essas lojas estão fechando porque estão levando o calote, ou não tem compradores, ou compradores no cartão que se tornam inadimplentes. Então o que acontece? As lojas fecham e jogam no mercado de trabalho mais pedintes de emprego, que não conseguirão, evidentemente. Essas pessoas que serão demitidas não poderão pagar a prestação de suas casas, não conseguirão pagar a prestação de seus carros, e continuarão comprando comida para sobreviver no cartão de crédito, parcelando em sabe-se lá quantas vezes. Comida. É claro que isso é uma bola de neve, evidentemente, só tende a aumentar. E aí, bem, podemos ver 2 cenários para os Estados Unidos: um empobrecimento total ou então uma convulsão social. Mas o trágico de tudo isso, e é aqui que eu quero chegar, o trágico de tudo isso é que os Estados Unidos estão desmoronando não porque são alvos preferenciais de algum outro país que os ataca sistematicamente. Tecnicamente falando, os Estados Unidos não está em guerra com ninguém, não está sendo atacado por ninguém, mas está sendo destruído por dentro. Pessoas, como disse, sem competência, ou então, para falar o bom português, pessoas más, malignas, maldosas, estão destruindo o próprio país com o apoio da mídia, de celebridades, de maus juízes e assim por diante. Esse é o destino trágico do Ocidente. Bem diferente da Rússia, que tem lá, claro, um presidente que está lutando para preservar os valores, as tradições e a sobrevivência econômica do seu próprio povo. Há uma diferença muito nítida. Muita gente pode pensar que eu sou pró-Rússia. Não, eu não sou pró-Rússia. Eu estou apenas fazendo uma análise fria do que os meus olhos veem. Os meus olhos veem governantes ocidentais destruindo o seu próprio povo, impondo restrições, censura, perseguição ao seu próprio povo, coisas experimentais ao seu próprio povo, enquanto um outro governante está tentando preservar o seu próprio povo de tudo isso que está destruindo o Ocidente. É o que meus olhos veem. Não existe aqui torcida, eu não sou um torcedor geopolítico. É apenas uma constatação. Eu posso dizer, sem falsa modéstia, que sou testemunha do tempo que eu vivo. Bem, para terminar, um amigo me pediu que eu fizesse um comentário. Eu não consigo mais achar aqui o nome do amigo, mas o amigo pediu que eu fizesse um comentário sobre o carnaval. Bem, eu nunca gostei de carnaval, me desculpem os folhões e os carnavalescos, mas eu nunca gostei. Eu não tenho nada a comentar sobre o carnaval.
Quero dizer, tenho sim. Só uma coisinha bem rápida. Para mim, o Carnaval sempre foi uma data muito importante para que Noé entrasse na arca e fechasse a porta. É só para isso, eu acho, serve o Carnaval. Uma data limite para que Noé entre na arca e feche a porta. Pode ser que seja nesse, mas eu acho que ainda não. Talvez por isso o Carnaval ainda seja importante. Uma régua do tempo, se é que se pode usar esse termo. Por enquanto é isso, meus amigos. Até quarta-feira de cinzas, se Deus quiser.